Olá, você que é associado do sistema CNDL e acompanha por aqui os conteúdos exclusivos que a HSM Experience prepara para você, passando aí por alguns dos temas mais críticos, mais essenciais do mundo do varejo. E retomando essa série de entrevistas com especialistas, hoje a gente parte de uma pergunta que parece difícil de responder. Existe inovação e negócios inteligentes além das startups? Pois é, então para tratar desse tema de uma abordagem bem prática, bem realista, eu vou conversar aqui com o Roberto Celestino, que é um super especialista em inovação. Tudo bem, Roberto? Muito bem, que legal. Muito bom. Muito bom esse papo. Então vamos lá, eu sei que você tem uma longa trajetória aí com inovação, você é executivo, já foi consultor, é professor também no tema inovação, mas queria que você contasse, pesquisador, esqueci dessa função também, queria que você contasse um pouco da sua relação com a inovação, desde quando vem e como que você trata, como você se relaciona com esse tema. Muito bom. Eu estava falando isso ontem mesmo, Silvia, com um colega, né? Da onde vem o espírito empreendedor, né? E eu acho que vem desde menino, desde que a gente arruma muitos problemas, que a gente começa a buscar soluções para os problemas que a gente arruma quando a gente é criança. Então esse mindset de identificar problemas e trazer soluções para resolver esses problemas é o que torna o empreendedor, né? E isso vem com o decorrer dos anos, a gente vai assumindo cada vez mais riscos, né? E o apetite ao riscos também é um atributo do empreendedor. A gente quer ter desafios, a gente está em busca de desafios a todo momento, né? E o cenário brasileiro é muito bom para os empreendedores, isso que é uma coisa legal. A gente nos últimos números agora, em posição em ranking global de inovação pela OCDE, né, que é o órgão que cuida da inovação entre os países, a gente saiu de 69º para 64º. São indicadores ligados a número de doutores, número de patente, número de investimento em inovação. Então o país ele vem melhorando o seu posicionamento com melhores números e isso traz um cenário muito positivo para inovar. Você falou dessa relação super interessante de você perceber ainda criança que de fato você está inovando, mas acho que não é todo mundo que percebe isso, né? Tanto que em algum momento você precisa ensinar as pessoas a fazer inovação. Você é professor convidado inclusive de alguns cursos de inovação da HSM, certo? Em algum momento você tem que ensinar então as pessoas a fazer inovação. São os mitos, né? Que a pessoa nasce com a inovação, que só os grandes malucos são inovadores, né? São mitos. Eu entendo que, na verdade, a criatividade e a inovação é um músculo do cérebro, a gente sabe disso, é o que motiva a gente. E quando a gente exercita ele, a gente torna esse músculo ativo e gerando conteúdos bons, né? Então, nada mais é do que a gente ter um apetite, fazer as coisas acontecerem usando o músculo da criatividade e do empreendedorismo, né? Querendo resolver os problemas que aí estão. Entendi. Roberto, mas agora entrando aí no tema central aí da nossa conversa. Por que as startups se tornaram sinônimo de inovação? O que elas têm de diferente de uma empresa grande, de uma empresa tradicional? Esse movimento das startups de 5 anos para cá, né? Um pouquinho mais até, ele teve momentos diferentes. Foi muito interessante analisar, né? Participar desse movimento. Quando as startups apareceram, o empreendedor ele tinha soluções que resolviam problemas, então ele se posicionava como o grande guru e aquele cara que ele estava à frente de qualquer um. E ele não conseguia comunicar muito bem com as empresas também não estavam preparadas para receber esse empreendedor, né? Então a comunicação não fluía de uma forma colaborativa, né? Com o passar dos anos, os empreendedores foram amadurecendo, né? A faixa etária dos empreendedores também foi aumentando um pouco mais, né? Aquele boom de ser C-level de uma startup, muitas morreram no caminho, porque é difícil perseverar com uma startup, né? Você conhece bem, né? E então esse movimento do amadurecimento da startup e as empresas também melhorarem, né? Terem processos mais flexíveis, terem um open innovation dentro das empresas. Então essa colaboração começou a fluir muito melhor, né?
Grandes empresas hoje, de forma muito tranquila, contratam, fazem joint venture com startups, criam, discutem a propriedade intelectual de uma forma muito amigável também, né? Então hoje está fluindo muito bem, por isso que eu digo, o cenário é muito positivo para a inovação aberta e colaborativa. Né? Você inclusive hoje atua como líder da área de inovação de uma empresa grande, de uma multinacional, perfil de uma empresa estabelecida, mas que em algum momento também teve que se reinventar e percorrer uma jornada de inovação, né? Como que é atuar dentro de uma empresa com inovação, dentro de uma empresa grande assim, tradicional, e de que recursos você precisa para fazer essa área funcionar nesse contexto? Boa. Pergunta difícil essa aí. Mas para você vai ser fácil. Eu já tive 4 startups, né? Como professor, eu ajudei a mentorar muitas, né? E é isso, né? Aquele momento que você acredita muito na proposição de valor, você se abdica de tudo para empreender, né? Investir naquela solução. Mas agora eu estou no melhor lugar que eu poderia estar, né? Eu estou fazendo um intraempreendedorismo com a inovação aberta e colaborativa com o ecossistema. É meio um jogo de palavras, mas é isso que acontece, né? E aqui no Brasil a gente então tem um laboratório digital para tratar as últimas tecnologias. E aí vem o ponto da paixão e do empreendedorismo, né? Então inteligência artificial, realidade aumentada, blockchain, esses temas que estão sendo muito discutidos, a gente tem feito protótipos extremamente interessantes. Com essa aplicação que você falou para o varejo, por exemplo, buscando customer engagement, né? Ou relacionamento produto e consumidor no momento da venda, né? Para você fazer a venda por impulso, para você fazer o cross-selling com ele, né? Então, soluções de realidade aumentada combinadas com inteligência artificial, combinadas com a parte de mobile, né? Então, essas soluções que estão no ponto de venda agora, a gente faz em protótipo no laboratório, que é muito legal, combinando essas competências, que são os recursos que você mencionou. Então são distintas competências colaborando. E a gente estende mais ainda, a gente vai para as universidades, a gente vai para os tech players, tem muitos tech players que colaboram com a gente nesses protótipos, né? As próprias startups, programas com aceleradoras a gente faz juntos também, né? Então a gente utiliza o ecossistema para potencializar essas provas de conceito que a gente tem. Em vez de você tentar construir tudo dentro de casa, trabalhar junto com esse ecossistema. E que era até um viés das empresas, porque a princípio todo mundo sabe fazer, né? Todo mundo, eu consigo fazer internamente, não vou utilizar um asset, um ativo de um outro, né? Mas a gente passou por esse momento, agora a gente quer que a gente tenha aceleração pelos ativos que esses players podem trazer para a gente, que esses atores podem trazer para a gente.